Dia 28 de fevereiro. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Levítico 22, 17, 23, 44, Marcos 9, 30, 10, 12, Salmos 44, 1, 8 e Provérbios 10 horas e 19. Levítico 22, 17, 23, 44. Levítico 22, 17, 33. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés. Versículo 18. Diga a Arão, aos seus filhos e a todos os israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que trouxer uma oferta, seja holocausto, seja voto ou oferta voluntária. Versículo 19. Deverá trazer um animal sem defeito para que seja aceito, macho do gado, carneiro ou bode. Versículo 20. Não traga um animal com defeito, pois não será aceito. Versículo 21. Se alguém trouxer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, para cumprir um voto ou como oferta voluntária, ele deverá ser sem defeito para ser aceito. Versículo 22. Não apresentem ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, com verrugas, sarna ou erupções. Não coloquem esses animais no altar como oferta preparada no fogo para o Senhor. Versículo 23. Como oferta voluntária, poderão trazer um boi ou carneiro com membro demasiado longo ou curto, mas não será aceito para cumprir um voto. Versículo 24. Não apresentem ao Senhor animal com testículos esmagados, amassados, arrancados ou cortados. Não façam isso na sua terra. Versículo 25. Nem mesmo de um estrangeiro vocês aceitarão animais como esses para oferecer como alimento do seu Deus. Eles são mutilados e têm defeitos. Não serão aceitos. Versículo 26. O Senhor disse a Moisés. Versículo 27. Quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ficará 7 dias com a mão. A partir do 8º dia, será aceito como oferta preparada no fogo para o Senhor. Versículo 28. Não matem uma vaca ou ovelha e o seu filho no mesmo dia. Versículo 29. Quando oferecerem um sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no de modo que seja aceito. Versículo 30. Comam-no no mesmo dia, não deixem nada para a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Versículo 31. Obedeçam aos meus mandamentos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Versículo 32. Não profanem o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor, que o santifico. Versículo 33. Que o tirei da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 23, 1 e 44. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés. Versículo 2. Diga aos israelitas: estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como santas convocações. Versículo 3. Trabalhem 6 dias, mas o 7º dia é um sábado de descanso solene, uma santa convocação. Não façam trabalho algum. É sábado do Senhor, onde quer que morarem. Versículo 4. Estas são as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão nas datas determinadas. Versículo 5. No 14º dia do 1º mês, ao pôr do sol, é a Páscoa do Senhor. Versículo 6. No 15º dia desse mês, é a festa dos pães sem fermento ao Senhor. Comam pães sem fermento durante 7 dias. Versículo 7. No 1º dia, terão uma santa convocação. Não façam trabalho algum. Versículo 8. Durante 7 dias, apresentem ofertas preparadas no fogo ao Senhor. No 7º dia, haverá outra santa convocação. Não façam trabalho algum. Versículo 9. O Senhor disse a Moisés. Versículo 10. Diga aos israelitas: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote o primeiro feixe da colheita. Versículo 11. Ele moverá o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. O sacerdote moverá no dia seguinte ao sábado. Versículo 12. No dia em que moverem o feixe, ofereçam um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto ao Senhor. Versículo 13. A oferta de cereal será 2/10 de efa de flor de farinha misturada com azeite, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, com uma oferta derramada de 1/4 de rim de vinho. Versículo 14. Não comam pão, nem grão tostado, nem espiga nova, até o dia em que trouxerem essa oferta ao seu Deus. É um decreto perpétuo para suas gerações. Versículo 15. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, contém 7 semanas completas. Versículo 16. Contém 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado. Então, apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Versículo 17. Tragam de suas casas 2 pães feitos com 2/10 de efa de flor de farinha, amassados com fermento, como oferta movida das primícias ao Senhor. Versículo 18. Junto com os pães, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocaustos ao Senhor, com suas ofertas de cereal e ofertas derramadas, ofertas preparadas no fogo de aroma agradável ao Senhor. Versículo 19. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como sacrifício de comunhão. Versículo 20. O sacerdote os moverá perante o Senhor com os pães das primícias como oferta movida, junto com os 2 cordeiros. Serão santos ao Senhor para o sacerdote.
Versículo 21. Naquele mesmo dia, proclame uma santa convocação. Não façam trabalho algum. É um decreto perpétuo para suas gerações. Versículo 22. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da lavoura, nem ajuntem as espigas caídas. Deixem-nas para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 23. O Senhor disse a Moisés. Versículo 24. Diga aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, terão um dia de descanso, comemorado com toques de trombeta, uma santa convocação. Versículo 25. Não façam trabalho algum e apresentem uma oferta preparada no fogo ao Senhor. Versículo 26. O Senhor disse a Moisés. Versículo 27. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma santa convocação, humilhem-se e apresentem uma oferta preparada no fogo ao Senhor. Versículo 28. Não façam trabalho algum nesse dia, pois é o dia da expiação, quando se faz expiação por vocês perante o Senhor, o seu Deus. Versículo 29. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Versículo 30. Destruirei todo aquele que fizer trabalho algum nesse dia. Versículo 31. Não façam trabalho algum. É um decreto perpétuo para suas gerações. Versículo 32. Será um sábado de descanso solene para vocês, e se humilharão começando no 9º dia do mês, ao pôr do sol, até o pôr do sol seguinte. Versículo 33. O Senhor disse a Moisés. Versículo 34. Diga aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês, começará a festa das cabanas ao Senhor, que durará 7 dias. Versículo 35. O primeiro dia será uma santa convocação. Não façam trabalho algum. Versículo 36. Durante 7 dias, apresentem ofertas preparadas no fogo ao Senhor. No 8º dia, terão outra santa convocação. Apresentem uma oferta preparada no fogo ao Senhor. É uma assembleia solene. Não façam trabalho algum. Versículo 37. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como santas convocações para apresentar ofertas ao Senhor. Holocaustos, ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas, cada um no seu dia. Versículo 38. Além dos sábados do Senhor, das ofertas de vocês, dos votos das ofertas voluntárias que derem ao Senhor. Versículo 39. No 15º dia do 7º mês, quando tiverem colhido os produtos da terra, celebrem a festa do Senhor por 7 dias. O 1º e o 8º dia serão de descanso. Versículo 40. No primeiro dia, peguem frutos de árvores formosos, ramos de palmeiras, galhos de árvores frondosas, salgueiros, e alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, por 7 dias. Versículo 41. Celebrem essa festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É um decreto perpétuo para suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Versículo 42. Morem em cabanas por 7 dias. Todos os israelitas morarão em cabanas. Versículo 43. Para que as suas gerações saibam que eu fiz os israelitas morarem em cabanas quando tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 44. Assim Moisés anunciou aos israelitas as festas fixas do Senhor. Marcos 9, 30, 10, 12. Marcos 9, 30 e 50. Versículo 30. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde estava. Versículo 31. Porque estava ensinando os seus discípulos. Ele lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Versículo 32. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham medo de perguntar-lhe. Versículo 33. Chegaram a Cafarnaum. Quando estava em casa, Jesus perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Versículo 34. Mas eles ficaram calados, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Versículo 35. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Versículo 36. Pegando uma criança, colocou-a no meio deles. Abraçando-a, disse. Versículo 37. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Versículo 38. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Versículo 39. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faz um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Versículo 40. Quem não é contra nós é por nós. Versículo 41. Eu lhes digo que qualquer um que lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, não perderá a sua recompensa. Versículo 42. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço.
Versículo 43. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, com as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Versículo 44. Alguns manuscritos incluem, onde seu verme não morre, o fogo não se apaga. Versículo 45. Se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, com os dois pés, ser lançado no inferno. Versículo 46. Alguns manuscritos incluem, onde seu verme não morre, o fogo não se apaga. Versículo 47. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, com os dois olhos, ser lançado no inferno. Versículo 48. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Versículo 49. Todos serão salgados com fogo. Versículo 50. O sal é bom, mas, se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos 10, 1-12. Versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele. Segundo seu costume, ele a ensinava. Versículo 2. Alguns fariseus aproximaram-se para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Versículo 3. O que Moisés ordenou a vocês? Respondeu ele. Versículo 4. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Versículo 5. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Versículo 6. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Versículo 7. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Versículo 8. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Versículo 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Versículo 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Versículo 11. Ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra ela. Versículo 12. E, se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Salmos 44, 1-8. Versículo 1. Ó Deus, ouvimos com os nossos ouvidos, os nossos pais nos contaram os feitos que realizaste nos dias deles, nos tempos antigos. Versículo 2. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais, destruíste os povos, fizeste prosperar os nossos antepassados. Versículo 3. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem o seu braço salvou. Foi a tua mão direita, o teu braço e a luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Versículo 4. Tu és o meu rei e o meu Deus, que ordenas vitórias para Jacó. Versículo 5. Por ti derrubamos os nossos adversários. Em teu nome pisoteamos os que se levantam contra nós. Versículo 6. Não confio no meu arco, nem a minha espada me dá a vitória. Versículo 7. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e humilhaste os que nos odeiam. Versículo 8. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos teu nome para sempre. Provérbios 10:19. Versículo 19. Quem muito fala acaba pecando. O que é prudente mantém a língua controlada. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.